Olá, alunos, familiares, aqui novamente, professor Alex, com vocês, para mais uma aula de ciências para os quartos e quintos anos. Antes de começar a nossa aula, fizeram o desafio da aula passada? Espero que sim. Prepare aí o material, caderno, lápis, caneta e vamos estudar. Hoje o assunto vai ser sobre a classificação dos animais. Vamos lá. O que precisamos entender é que há uma diversidade de animais e cada um apresenta características, ok? Então vamos começar a classificar os animais observando alguns critérios, como a cobertura do corpo, o ambiente e a locomoção onde esses animais habitam, e assim vamos classificar os animais a partir das características deles. A primeira questão da caracterização dos animais, vamos falar um pouco sobre a cobertura do corpo desses animais. Algumas espécies de animais têm o corpo coberto por pelos, como o exemplo aí dos cachorros. Outras espécies de animais, como as aves, têm o corpo coberto por penas. Outros animais, outras espécies, têm o corpo coberto por placas duras. Outros animais, o corpo coberto por pele. Como exemplo, os peixes e as serpentes têm o corpo coberto por escamas. E o exemplo como o jabuti ou até o cágado, ele tem o corpo coberto por uma carapaça. A cobertura do corpo, ele serve muito para a questão de manter a temperatura do corpo e evitar a perda de água. Beleza? Vamos embora que tem mais assunto para nós estudarmos hoje. Podemos também, assim, falar sobre a questão do ambiente da locomoção. Olha só, os animais necessitam se locomover principalmente para buscar alimentos, buscar abrigo, conquistar territórios e fugir de predadores, encontrar parceiros para se acasalar. Tudo isso com a evolução e com o desenvolvimento dos animais. Por isso que há animais que vivem em ambientes terrestres e assim desenvolveram a capacidade de andar, voar, rastejar e correr, e outros animais em ambientes aquáticos desenvolveram a capacidade de nadar. Nisto, podemos dividir, classificar os animais em dois grandes grupos, certo? Porque agrupar seres vivos em grupos com características semelhantes é uma forma de classificação. E é o que nós vamos classificar hoje. Os animais vertebrados e animais invertebrados. E aí, você sabe qual é a diferença entre esses dois tipos de animais? Vamos aprender na aula de hoje. Vamos começar com os animais vertebrados. Ele tem como característica principal obter ali, eles têm a coluna vertebral, a existência da coluna vertebral. Os animais vertebrados, ele tem o esqueleto interno ao corpo. Já alguns animais vertebrados, eles apresentam cauda e o seu corpo, a estrutura do seu corpo, ela é organizada, ela é composta em cabeça, tronco e membros locomotores, que são aqueles necessários para que eles se locomovam. E é um grande grupo, o grupo dos animais invertebrados. Vamos ver mais um pouco sobre os grupos, o grupo dos invertebrados. Os vertebrados, eles podem se dividir em grandes 5 grupos. Nós temos, primeiro, o grupo dos peixes, né, que são animais com o corpo coberto por escamas. Possuem nadadeiras, pois os peixes, o habitat natural deles é na água, em rios, oceanos, lagos. Respiram pelas brânquias. As brânquias são por onde os peixes eles obtêm o oxigênio a partir da água.
O outro grande grupo também, eu creio que muito conhecido por vocês, são os anfíbios, tem como exemplo sapos, rãs, pererecas. Os anfíbios, eles podem viver tanto em ambiente aquático quando é mais jovem, né? E quando adulto, eles passam a também a viver em ambientes terrestres. Respiram pela pele, é bem interessante. Eles têm pulmões, mas também respiram pela pele. O terceiro grande grupo é o grupo dos répteis, né? Conhecemos alguns répteis como a lagartixa, as cobras, as serpentes, o jacaré e assim por diante, né? Esse tipo de animal, essa espécie de animal, tem o corpo coberto por escamas ou placas duras e carapaça. Exemplo, a cobra, ela tem o corpo coberto por escama. Já o jacaré, por placas duras. Já o jabuti e a tartaruga, pela carapaça, né? Podem viver tanto em ambientes terrestres, como também em ambientes aquáticos. E um detalhe, a maior parte dos répteis, eles são ovíparos, ou seja, nascem de ovos. Mas o grupo dos vertebrados não acabou ainda. Vamos embora. Temos agora o nosso quarto grupo, o grupo das aves, bem conhecido por todos. As aves, ela tem o corpo coberto por penas. O interessante é que as penas, ela evita muitas vezes as aves, quando chove, né, ficarem até gripadas, porque ela possui um óleo nas penas que a água bate e escorrega. Veja como é interessante, né? Possuem asas, né, mas algumas aves elas não voam, como exemplo a ema e o avestruz. E as aves, elas são ovíparas, ou seja, nascem de ovos. E nosso último grupo, né, dos seres vertebrados, também um grupo muito grande, são os mamíferos. A principal característica dos mamíferos é que eles, quando jovens, eles mamam, né? São animais que podem aparecer eles cobertos por pelos ou até por pele. E são vivíparos, ou seja, ao contrário dos ovíparos que nascem de ovos, os mamíferos, eles se desenvolvem no ventre da mãe e assim nascem. Bem interessante este grupo, né? Vamos continuar aprendendo. Agora, vamos falar sobre os animais invertebrados. Ao contrário dos animais vertebrados, os animais invertebrados não possuem coluna vertebral. E são outros animais que podemos ver facilmente no nosso dia a dia. Vamos ver alguns grupos desses animais invertebrados. Olha só, vamos começar com os insetos. Temos aí a abelha, que é bem conhecido. Então, os insetos, eles possuem o esqueleto externo ao corpo. O que eu quero dizer com isso? O esqueleto dos insetos é por fora, né? Quando nós vemos um inseto, parece que aquela casca que muitas vezes eles têm, é seu esqueleto. Os insetos possuem 6 patas, antenas que servem para eles também se comunicar, e alguns possuem asas. É imensa a quantidade de espécies de insetos que há no mundo. Outra espécie que parece bastante com os insetos são os aracnídeos. Os aracnídeos possuem o corpo também externo, né? O esqueleto externo ao corpo, se dá o nome de exoesqueleto, que é o esqueleto por fora. E os aracnídeos têm 8 pernas. Alguns, muitas vezes, por serem animais predadores, né, carnívoros, eles também têm a habilidade de ter veneno para poder paralisar as suas presas. Outro grupo dos animais invertebrados são os crustáceos, né? Temos o caranguejo, o siri, eu creio que vocês conhecem bem. Também tem o corpo, o esqueleto externo ao corpo, 10 pernas e possuem também antenas. O grupo dos crustáceos também temos o camarão,
né? A lagosta faz parte do grupo dos crustáceos. E outro grupo que também é bem interessante são os moluscos, né? A característica principal deles é que ele tem um corpo mole, se desliza, né? Ele, para se locomover, ele se desliza, por isso que para se deslizar, ele lança um líquido viscoso para poder facilitar deles se deslocarem. E podem ser encontrados tanto em ambientes aquáticos, como também em ambientes terrestres. E fazem parte do grupo dos invertebrados também outros seres, como águas-vivas, as caravelas, as minhocas, esponjas do mar, o ouriço do mar, certo? Todos eles também são exemplos de animais invertebrados, que é um grupo muito grande, com espécies variadíssimas, ok? Agora, eu espero que vocês tenham prestado bem atenção em tudo o que foi falado, né? Aprendido e anotado. Vamos agora para o nosso desafio. O que é que vocês vão fazer? Numa folha de caderno, você vai desenhar ou colar figuras de animais, dividindo-os em animais vertebrados de um lado, animais invertebrados de outro. Aproveite e converse com a família, com colegas, se há semelhanças e diferenças entre esses animais. Bom trabalho para vocês, ok? Por hoje é só, a nossa aula está terminando. Eu espero que você tenha gostado bastante, certo? Fique com Deus e até a próxima. Tchau!